Deus está aqui, irmão. Nós temos um motivo só para estar adorando esse Deus que é maravilhoso, um Deus que é especial. Jesus, ele é bom. Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, e de vós para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Baixa só um pouquinho aqui o som. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, nós vemos a palavra como desce. A palavra de Jesus Cristo no livro de Isaías, glória a Deus, Isaías 59, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 59, aonde a palavra de Jesus vai falar sobre a mão de Deus. E a mão de Deus está cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes desta noite. A mão de Deus está visitando a nossa casa. A mão de Deus está visitando a nossa saúde. Aleluia, física. A mão de Deus está visitando a nossa casa espiritual. A mão de Deus está visitando a nossa casa terrena. A mão de Deus está visitando a tua área sentimental, a tua área conjugal. A mão de Deus está te sustentando todo segundo de sua vida. A mão de Deus. Aleluia. Você vê que a palavra do profeta messiânico Isaías vai nos relatar que eis que a mão do Senhor. A mão de quem? A mão do Senhor. Aqui não está falando de uma mão de um homem natural, de um homem comum. Está falando de uma mão de um Deus que é poderoso, da mão de nosso Senhor Jesus. Eu vejo que quando se fala a mão do Senhor, para que serve a mão do Senhor? Pelo poder da mão de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele com o seu poder e a sua glória, aleluia, com a sua autoridade, pelas suas mãos poderosas, o nosso Deus, Ele criou os céus e criou a terra. Ele criou todo o universo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele criou todos os seres que habitam na terra. Porque a palavra de Jesus Cristo vai nos dizer no livro de Gênesis que no princípio, ou seja, no início, no começo, ou seja, tudo teve um início, tudo teve um começo. Na nossa vida não é diferente, tudo teve um começo, tudo teve um início, tudo tem um ponto de saída, um ponto de arrancada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas todo começo é com dificuldade, todo começo é com luta. Aleluia. Todo começo, muitas das vezes, passamos por aflição, por angústia, por momentos difíceis. Todo começo passamos por aflições, por perseguições. Muitas das vezes, no começo, alguém vai olhar para você e vai dizer: ele está entrando em um lugar que não tem jeito, que não tem solução, que não tem saída, e está entrando num beco sem saída. Mas existe uma saída, existe uma mão de um Deus Todo-Poderoso que
criou os céus e criou a terra. A mão do Deus que tem o poder de levantar aqueles que estão caídos. A mão do Deus que tem o poder de sujeitar o fraco, aleluia. A mão de Deus que tem o poder de colocar sobre a cabeça do enfermo e o enfermo ser curado. A mão de Deus que tem o poder, aleluia, de colocar sobre o paralítico e o paralítico passar a andar, aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus Cristo de Nazaré. A mão de Deus que tem o poder de salvar toda a humanidade. A mão de Deus, se Deus quiser, pelo poder da sua mão, Ele pode estender a sua mão sobre esse povoado e salvar todos esses lugares. A mão de Deus, Deus querendo, Ele pode estender a mão sobre toda esse povo, de toda a humanidade, de todo o Piauí, de todo o Brasil e salvar todos. Eu creio. Mas por que Deus, Ele não chega quebrando as mãos de todos e faz com que todos aceitem? Porque Jesus ele não faz nada acossado. Jesus não faz nada obrigado. Jesus ele não obriga ninguém. Jesus ele não aposta ninguém a fazer nada, a querer nada. É uma escolha de cada um. Não o livre-arbítrio como muitos pregam, que a palavra de Deus não fala desse tal livre-arbítrio. É como eu estava falando, vendo um pastor pregando, que eu divulguei, ele dizendo que crente que diz que tem livre-arbítrio é preocupante, que o servo de Deus ele não tem livre-arbítrio. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos guiados por Jesus. Nós não faz mais a nossa vontade, mas a vontade do Criador, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque nós estamos de pé, foi Ele que estendeu as suas mãos e nos levantou e nos manteve de pé. Aleluia. Então nós não temos essa escolha. Paulo, ele era um homem sanguinário. Paulo, ele era um homem assassino. Paulo era um homem soldado romano da costa, conhecido na época. Paulo perseguiu o povo de Deus. Ele fazia o que ele queria com o povo. Ele se dominava, ele tinha símbolos na Bíblia, porque ele se dominava. Mas a partir do momento que ele estava perseguindo o povo de Deus, Deus teve um encontro com ele. Aí Deus dizendo: agora a partir de hoje, tu não tem mais livre-arbítrio, tu não vai mais perseguir, agora tu vai ser perseguido pelo caso do meu evangelho. Paulo, quando ele se converte a Cristo Jesus, aí Paulo deixa o livre-arbítrio de lado. Paulo começa a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele dizendo: se eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vivo a vontade de Deus. Eu não vivo mais a minha vontade. Eu não vivo mais os seus prazeres, os seus desejos. Eu não vou para o culto porque eu não quero saber mais de estar ouvindo pregações chatas, não sei o que, as mesmas coisas. Eu não vou mais porque toda a igreja é a mesma coisa. E o problema não está na igreja. O problema não está no povo, não. O problema está no membro que sai. E muitas pessoas e achar que ele é membro sem corpo, sem estar no corpo. É como o irmão disse: se sair, você compra braço. Não é só sem braço, sem corpo. Você vai fazer, você vai correr, você vai ficar soldado. Porque com braço, seu corpo, ele segue, ele morre. Agora o corpo, sem ele continua sem corpo. Você vê que pessoas só aquele corpinho, só o corpo de braço, perna, mas ele não deixa de ser corpo. Porque pelo coração dentro tem uma mente batendo. Agora, a partir do momento que o meu desejo do corpo não tem mais nada. Se ele não morreu, vai morrer. É assim o crente, quando sai da presença de Deus, não faz mais parte do corpo, não
Se nós não estiver bem com a nossa família, nós não vamos estar bem no culto. Se nós não começar a nossa adoração em casa, aleluia, nós não vamos conseguir adorar a igreja. E muitos textos de Isaías, eis a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Aí você esquece de ler o restante. A mão do Senhor não está encolhida para quem faz a sua vontade. Quem está ligado no corpo. A mão do Senhor está encolhida para quem se desligou do corpo. Não é eu que estou falando, é a palavra, diz assim, olha. Mas as vossas iniquidades, é pecado repetitivo. É pecado que você pede perdão, você volta e depois você volta a praticar o mesmo pecado, o mesmo delito. Isso é iniquidade. É como alguém, por exemplo, tem um casal, eu discuto com o meu cônjuge, aí minha valor diz assim: não quero aproximação com você, porque você é diferente. Aí eu peço perdão, está perdoado. Eu volto de novo no mesmo pecado, fazer a mesma coisa. Isso é um delito, é iniquidade. Mesma coisa com o nosso Deus. Nós pecamos sobre o nosso Deus, Ele perdoa e volta a fazer a mesma coisa. É iniquidade. A nossa iniquidade é a divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado, olha só, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós, para que não ouça. Sabe por que muitas pessoas Deus deixou de ouvir há tempos? Sabe por que muitas pessoas a pessoa tem orado, tem falado, tem feito campanha, tem feito propósito, e o Senhor não está mais ouvindo, o Senhor cobriu o seu rosto? Aqui é a palavra de Deus. É por causa da iniquidade, é por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Mas todos nós pecamos, A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de quem? De Deus. De Deus. Agora, por quê? Porque o pecado, todos pecam, mas existe um Jesus que perdoa. Aleluia. Existe um Senhor que cobre com a sua misericórdia. Existe uma chance, aleluia. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi Ele dando chance para nós pecadores, para nós se reconhecer diante de Deus. Nós se conhecemos, aleluia, diante de Deus, mostrar uma atitude diferente para com o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, mão de Deus, nós estamos comigo, Deus é comigo, Deus é conosco, mas continua pecando, continua criticando a obra, continua sendo inimigo de Deus, porque a partir do momento, irmãos, que a gente se afasta, critica a obra de Deus, ou critica os servos de Deus, independente de quem seja ele, a pessoa está sendo inimigo da obra de Deus, porque nós somos a obra de Deus. Vocês são a obra de Deus. E já que eu sou obra de Deus, porque Deus fez a obra dele na minha vida, da minha mãe e meu pai são obra de Deus, porque foi Deus que fez a obra dele na vida deles. E já que vocês, todos vocês, são a obra de Deus, Deus fez a sua obra na vida de vocês. E Deus tem uma obra grande na vida de cada um. É nós que pomos na posição. Porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós se coloca na obra de Deus, tampando as festas, como Neemias, vai se levantar Sabalai, vai se levantar Tobias, vai se levantar alguém, vai dizer: essa obra não era para existir, esse pastor não era para existir, e falou a verdade. Essa igreja adoradora dos pedaços
fiel, que me resgatou lá no mundo do pecado, lá atrás, nem eu era para viver essa vida mais hoje. Porque se eu tivesse morrido naquela vida terrível, hoje não tinha adoradores dos serafins. De outras denominações, e Jesus continua salvando, independentemente de qual seja ela. Nós temos que se alegrar quando se levanta a porta homem de Deus para levantar mais jovens de Deus. É Deus dizendo: tem mais povo para pregar a palavra para o povo dele. Você vê, irmãos, que os filhos do diabo, eles não se preocupam quando há bares, botecos. Não estão preocupados em ser daqueles, os próprios críticos. São os próprios cristãos, os que se dizem, porque existe vários filhos de demônios para se levantar contra do que os filhos de Deus para se levantar a favor. E os maiores filhos do inimigo estão dentro de muitos templos que se diz casa de Deus. Jesus pode fazer mais presente num lugar desse aqui, com 2, 3 pessoas, do que um lugar que tem multidões e multidões, milhares de pessoas, que não ouvem a palavra de Deus, dá costa para não ouvir a palavra. Ouve e corta, porque tem raiva da palavra. Jesus não é placa de denominação. Jesus não é placa de religião. Jesus é salvação para todos arrependidos, aleluia, lavado e remido no sangue de correr. Para quem não viver, então rasga a Bíblia. A carta de Paulo aos Coríntios, existe a Bíblia de Coríntios, livro do profeta, livro das revelações, livro de Apocalipse. Você vai ver no capítulo 2 ou 3, você vai ver as cartas enviadas às igrejas de Éfeso. A carta enviada não era para a igreja, era para as igrejas. É simbolizando que tinha as. Não era só uma igreja, não era só duas igrejas. E nós, irmãos, nós somos a igreja, não fora, mas dentro do corpo, unidos no corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos não sabem o que é ser igreja. Muitos que criticam não sabem o que é ser verdadeiro cristão. Não sabem o que é ser um crente. Não tem maturidade para dizer assim: hoje eu vou culto de outra denominação. Eu não vou não, porque eu sou de denominação tal. Nós não somos de denominação nenhuma, nós somos de Cristo. Eu, pastor Cleiton, não prego placa de religião, de denominação. Eu prego o evangelho de Jesus Cristo. Aos arrependidos e aos que querem se arrepender. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para agradar o homem, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muitos que estão, irmãos, eu não está mais nem ouvindo orações. E as orações de muitos não passam do teto, por causa do pecado. Aí Deus não se apaga, nós assim. Deus não nos abandona assim. Se não fosse isso, Deus não está abandonando quando nós estamos buscando a sua presença. Deus nos abandona quando nós estamos praticando a iniquidade, praticando o pecado. Que diz Deus, versículo 2, e diz aí 59, mas as vossas que? Iniquidade. Faz divisão. O que é divisão? É separar. É separar, divide nós. Ou seja, a divisão entre vós é entre nós e Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Está vendo, irmãos, o que o pecado faz? Culto de libertação, salvação. Libertação é por meio da palavra, ouvir a palavra. Então, quando nós estamos xingando, estamos pecando, estamos brigando uns com os outros, estamos pecando,
Então é isso que nós precisamos aprender. Eis que a mão de Deus vai estar encolhida para que não possa te abençoar se estiver na posição. Aleluia. Ô Jesus Cristo, por que o Senhor, a palavra tão maravilhosa dessa aqui, por que o Senhor não faz eu saltear para a boca da igreja? Aleluia. Mas não era isso. A palavra de Deus é para nos modificar. Aleluia. É para nos ensinar. Glória a Deus. Aí versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Eu falo falsamente o que, irmãos? O que é falsamente? Falsidade. Ao mesmo tempo que está dizendo, eu te amo, meu irmãozinho, eu te amo, irmãozinho. Ao mesmo tempo, tu ouviu lá? A irmã fulana, o irmão fulano, ao mesmo tempo que estava abraçando, deu as fotos, fala falsamente. Aí pega a gente no telefone velho. Tu viu? Pastor Cicrano, igreja fulana. Nós não estamos aqui para criticar a igreja de ninguém. A igreja é de Cristo. Aleluia. Você vê que o verdadeiro sábio, que tem sabedoria de Deus, não toca em quem tem chamada de Deus. Aleluia, Jesus. Vocês têm a chamada de Deus. Glória a Deus. Então vocês têm um bloqueio, vocês estão blindados. Deus bloqueou vocês do inimigo, para que o inimigo não tenha acesso a vocês, para que ninguém toque em vocês. Assim é a vida do pastor. Ele é o anjo da igreja que Deus construiu. As cartas que Deus mandou João testificar às igrejas de Éfeso, ele mandou testificar ao anjo que estava na igreja, nas igrejas. Quem é que estava na igreja? Então é conhecer a palavra. Ninguém há que clame pela justiça, nem que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e anda falando mentiras. Concebe, aleluia, que concebe. Você vê, irmãos, para nós encerrarmos, que existe uma facilidade tão grande do inimigo fazer com que as pessoas acreditem com tão rapidez na mentira, mas não tem na verdade. Você já observou isso? Se alguém chegar contando uma mentira, aí é ligeiro demais se expande. Agora, quando a verdade chega, ela vai chegar com mais dificuldade, né? Alguém vai tentando esconder a verdade, vai tentar bloquear a verdade, mas a mentira só permanece quando não chega a verdade de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, uma das mentiras que o inimigo tem colocado na mente do povo é dizer que só existe uma denominação. Existe várias. Agora a igreja de Cristo, existe uma só igreja. Essa igreja não é a placa de denominação. Essa igreja somos nós, membros ligados no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Aqui dentro aqui, a igreja é o corpo. Nós somos os membros do corpo. Quando nós se desliga, nós fica um membro, morremos. Porque nós só somos possível dele, você é dele na mão, né? No corpo. O dedo está ligado na mão, a mão está ligada no braço, o braço está ligado no ombro e o ombro está ligado no corpo. Perdeu, não. Aquilo ali não é mais para não. Assume a pessoa que você já precisa, porque ele vai morrer. Morrer espiritualmente, e se Deus não tiver sequela, até fisicamente. É a palavra, é a real, é a verdadeira verdade de Cristo. Então, isso é uma mentira que o inimigo cria. Então, olha só, irmãos, eu já entreguei pela fé, porque hoje não está escrito lá na festa, ninguém quem é crente, quem não é. Porque de primeiro crentes é conhecido pelas vestes, né? Porque veste não define caráter, mas quem tem caráter sabe como se vestir, sabe como andar.
O crente é conhecido pelas suas atitudes. É tudo diferente. Não está tudo misturado. Tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo. É o achismo. Aí eu fui pegar o planteiro. A moça estava todo aquele jeito montando isso. Aí eu já sou crente, eu sou da igreja tal. Você não está secretando, estou dando proveito da palavra de Deus. Se tu é verdadeiro cristão, vai receber a palavra de Deus. E dependendo de quem está te dando a palavra de Deus, nós temos que receber a palavra de Deus. Hoje, porque alguém está dando denominação, se você começar a pregar a palavra de Deus, dá as costas, vai embora. Por quê? Porque não é essa igreja que está pregando. Que evangelho é esse? No céu não vai ter o céu dividido. No céu não vai ter o céu separado. No céu vai ter um povo separado, escolhido de boas obras. Aí você vê que mostra toda essa cidade do povo. Rejeita os pais, rejeita os filhos, despreza uns aos outros. Pai não ama mais os filhos, filho não ama mais os pais, não ama mais seus irmãos, não se respeitam mais. A primeira coisa que um filho é menor, os pais já não vê a hora de ficar de maior para se dominar. Aí você vai tirar o fardo das minhas costas. Eu vi o pai falando isso, mas uma mãe. Aí você vai pegando essa, filhos, não é peso para nossas costas. Eu e minha filha já estão chegando parte maior. Eu estou olhando, eu estou vendo cada dia. Eu estou dizendo, Deus, vai chegar aqui que eu vou ficar sozinho. Porque minha filha vai embora. E não vai sair não farda das minhas costas. Porque filho não é fardo. Filho, no dia que Deus puder me abençoar e eu puder ajudar minhas filhas, eu vou ajudar. Minhas filhas. Assim que é o nosso Deus, nós somos filhos de Deus. O nosso Deus nos ajuda todo dia, todo segundo. Imagina se Deus pensasse como anjo e dissesse: quem sai fardo para minha forma? Eu vou carregar mais esse fardo. Jesus, vinde a mim todos, cansados e oprimidos, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e leve. Aleluia, louvado seja Deus, porque eu sou humilde de coração. Nós temos que amar o nosso Deus como Ele nos ama, como filho. Aleluia. Porque somos filhos de Deus. Nós estamos de pé é porque a mão de Deus está estendida sobre nós. Aleluia. Mesmo nós pecando na intimidade, Deus está dizendo: se dobra-se aos teus pés, que a minha mão não vai estar encolhida, nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir. Aleluia. Jesus, Ele ouve a tua oração. Jesus, Ele ouve o teu clamor. Aleluia. Jesus, Ele te vê quando você está no teu quarto chorando. Aleluia. Jesus te vê quando você está sentado sozinho na minha cadeira. Aleluia, chorando, dizendo: Deus, veja o teu pensamento. Jesus, Ele conhece o teu pensamento. Aleluia. Jesus, Ele conhece. O que nós precisamos é voltar a ter intimidade com Deus. A ter visão de águia. A águia tem visão, não terrena, mas a visão da águia é o alto. Ela é um problema, é para o alto. Porque de lá que virá o nosso socorro. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da tempestade, na hora que todo se rejeita, na hora que todo ninguém dá nada por você. Aleluia. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus sobre você. Vamos estar orando, clamando a Deus. Criticando a igreja, independente de qual seja ela. Eu vou falar isso abertamente, porque o nome de Deus não me chamou para eu ter medo de falar isso. Eu estou para falar a verdade. Você vê alguém que tem raiva. Não sei para que aquela igreja.
é demônio. É demônio. Vai ser pastor, vai ser quem seja. Criticou a dominação, é demônio que está apoderado. Espírito demoníaco. Porque só tem raiva na obra de Deus no filho do inimigo. Nem Deus estava nas festas. Tinha um inimigo, sabe? Estava lá por isso. Porque é inimigo da obra de Deus. Só tem raiva da obra de Deus. Só critica a obra de Deus que está endemoniado. E se só quem critica a obra de Deus, só quem critica esse ministério, é crente. Crente não chama, até pecar chamar essas pessoas de crente. Eu sei porque vai escandalizar e uns vão falar. E eu vou falar exatamente. Se eu souber comprovar, eu nem vou avisar. Nós temos a cobertura de Deus. Debaixo da cobertura de Deus, Deus colocou uma lei, aleluia, para proteger, aleluia. Então vai responder seus atos. Então nós temos que fugir, irmãos. A obra de Deus, ela tem a habilidade de Deus, mas tem a lei que Deus colocou na terra para ser usada. Porque cada um responderá pelos seus atos. Porque está fazendo a obra de Deus. Não é para o inimigo, é para o Senhor Jesus. E nós vamos estar orando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Orar pelas vidas que necessitam de uma oração, que necessitam de uma palavra, que necessitam de uma resposta de Deus, que necessitam do agir de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que precisa